quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, o capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. João 1, do 1 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos porque pelo teu Santo Espírito, essa palavra foi preservada até os nossos dias. Te louvamos porque pelo teu Santo Espírito, ela chegou aos nossos corações. E pelo teu Santo Espírito podemos contemplar nessa noite as verdades escritas nessa palavra. Que o teu Santo Espírito opere através da minha vida e opere em cada coração aqui nessa noite, para que possamos entender as verdades maravilhosas do teu Evangelho, revelada em cada palavra que nós vamos ler e estudar nessa noite, que nós pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Então, amados, a tarefa de estar aqui na frente, a tarefa de pregar a palavra do Senhor, é uma tarefa de grande responsabilidade. Quando nós nos colocamos aqui, eu, o Leandro, o presbítero, o pastor Paulo, nós temos a responsabilidade de pregar verdades eternas da palavra de Deus a um povo santo e eleito e escolhido. Só para ter uma ideia da responsabilidade que é estar aqui em cima. A oração mais comum na semana em que a gente prega é: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E a nossa tarefa é olhar para o texto e entender aquilo que o Espírito Santo inspirou o escritor a dizer, para que nós possamos reproduzir com fidelidade aqui no culto. E entender a melhor forma de fazer isso. E pensando sobre esse texto, meditando nesse texto, um texto bastante conhecido, nós cantamos esse texto já nessa noite. Eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de nós entendermos esse texto é nos colocando no lugar dos ouvintes desse texto. Então eu quero ousar um pouquinho nessa noite e te convidar a nós fazermos uma espécie de um teatro imaginário. Eu quero que você se coloque como sendo uma igreja dessa época que recebeu o Evangelho, que está ouvindo esse Evangelho pela primeira vez. Eu sei que você sabe do que se trata, eu sei que você já conhece, eu sei que você já leu isso daqui. Mas faz de conta na sua mente que você não ouviu,
que você é uma igreja lá do 1º século depois de Cristo que estava lendo esse evangelho pela primeira vez. E eu vou ousadamente me colocar no lugar de um presbítero que recebeu lá nessa época esse evangelho pela primeira vez e está explicando para a sua igreja. Eu entendo que essa é a melhor forma de nós entendermos o que está escrito nesse texto e gravarmos profundamente no nosso coração. Mas para que a gente possa fazer esse teatro imaginário, a gente precisa de um cenário. A gente precisa entender onde esse evangelho está inserido. Então, para a gente entender, o evangelho segundo João foi escrito por João, que era um dos apóstolos, um dos 12, chamado por Cristo, que se deitava sua cabeça no peito de Cristo durante a ceia. Ele era o famoso apóstolo amado de Cristo, amado por Jesus. Ele era filho de Zebedeu, ele era irmão de Tiago, o mesmo que estava junto com Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Esse, todo mundo conhece a musiquinha. Antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. Esse era João, então um rápido resumo de João. O evangelho de João, ele é o único evangelho que não é sinótico. Nós chamamos, nós não, né? Os teólogos, nós apenas herdamos isso. Mas Mateus, Marcos e Lucas são chamados de os evangelhos sinóticos. O que são sinóticos, Daniel? São aqueles que são semelhantes, né? Sinóticos vêm de semelhantes. Eles contam praticamente as mesmas histórias, têm praticamente as mesmas narrativas, com olhares diferentes, com detalhes diferentes entre si, mas em geral, o grosso, eles contam as mesmas coisas. João não. João é diferente. João não conta as mesmas histórias. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João cerca de 80 a 90 depois de Cristo. Então, provavelmente ele já tinha conhecimento, já tinha lido os outros 3 evangelhos. Então, ele meio que lê os 3 e senta e fala, tá, agora vamos explicar o que não deu para entender nos outros, né? Então, ele faz o Evangelho de João. Foi escrito em Éfeso, antes dele ser exilado para Patmos, onde lá na ilha de Patmos ele escreveu Apocalipse. Então, acredita que o Evangelho de João foi o primeiro livro que o apóstolo escreveu. Nesse inteirinho ele escreveu as cartas, 1º, 2º e 3º João, e depois lá em Patmos ele escreveu o Apocalipse. Onde ele veio a morrer de velho, foi o único apóstolo que não foi martirizado. Este evangelho ele tem um propósito evangelístico e apologético. Ele tem tanto o propósito de pregar a mensagem do Senhor, evangelizar aqueles que ouvem, mas também de defender a fé. Isso é apologética, defender a fé. E esses 2 propósitos, eles estão intimamente ligados durante toda a carta de João, inclusive nesse texto que nós vamos falar nessa noite. Pregar o evangelho, pregar a mensagem de Deus e também defender o evangelho, defender a palavra do Senhor. João escreve isso para defender e revelar a verdadeira identidade do Verbo. João escreve esse evangelho para revelar a verdadeira identidade do Verbo. O mundo romano e o mundo judeu dessa época, ele era de forma muito generalizada e muito intensa, influenciada pela cultura grega. O Império Romano, eles tinham vencido o Império Grego e tinham dominado toda aquela região e tinham formado, então, o Império Grego, tinham dominado os judeus, mas os historiadores dizem que o dominador foi dominado. Roma foi dominada pela cultura grega. Então, a cultura grega, ela permeava, por ser uma cultura muito forte, ela permeava todo o pensamento daquele século, inclusive dos judeus dominados pelos romanos. E João, então, pega emprestado um dos conceitos principais dessa cultura, da cultura grega, que é a cultura do verbo, a palavra, ou também, como conhecido em grego, o logos. O logos. O que era isso para o grego? O que era o logos? O que era o verbo para o grego? E, consequentemente, para muitos romanos, inclusive isso estava muito claro para os judeus dessa época. O logos, ele era o criador do universo. O logos, ele era uma energia criativa que gerou o universo. Ele é o início do mundo. O logos, ele é um destino, ele é como se fosse uma força.
que estava inclusive acima dos deuses gregos. Os deuses gregos não podiam resistir ao Logos. Tão forte era o Logos. O Logos para os gregos era o que tornava o universo razoável, que dava sentido a todas as coisas, que determinava tudo. Esse era o Logos. E esse é o nosso cenário. Aqui nós estamos inseridos. E agora nós entramos então no nosso teatro imaginário. E só para a gente, antes de iniciar, o nome desse teatro é Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? O apóstolo ele inicia o texto falando no princípio. No princípio. No início, no começo de tudo. É o mesmo termo utilizado, a mesma palavra utilizada lá em Gênesis 1, onde Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o mesmo termo, é o princípio de todas as coisas. É o ano zero, é o segundo zero, é no princípio. Nada existia. Quando nada existia, é este princípio. Quando o mundo não existia, quando nada existia, neste princípio, o Verbo era. Ele era. Ele não foi criado no princípio. Ele não foi gerado no princípio. Ele não passou a existir no princípio. Não, no princípio era. No princípio era. Porque ele sempre foi. Porque ele sempre foi. Então lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas, ele já estava, ele já era, ele já existia. O Verbo que dá origem a todas as coisas, que dá sentido a todas as coisas, já estava no princípio, já existia no princípio, pois ele sempre foi e sempre existiu. O Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo estava com a divindade. O Verbo estava com o ser soberano sobre todas as coisas. O Verbo estava face a face com Deus, em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus. O Verbo estava em relacionamento íntimo com o Deus eterno. Ele estava com Deus, se relacionando com Ele, face a face com Deus, com o Deus eterno, todo-poderoso. Mas não só isso, o Verbo era Deus. O Verbo não só estava com Deus, o Verbo não só estava em um relacionamento íntimo e eterno com Deus, mas Ele era Deus. Logo percebemos um tipo diferente de Deus do que nós já ouvimos até aqui. Um Deus que é um, mas que não é apenas uma pessoa. O Verbo estava com Deus, mas Ele também era Deus. Um Deus só, duas pessoas se relacionando entre si. Não apenas um simples Deus solitário, mal-humorado, vingativo, ou não vários deuses, um panteão de deuses, não. Um Deus único, mas que não é um só. Distintos, porém, uma só pessoa. Um Deus diferente de tudo que já foi pregado até aqui. E ele continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. O Verbo e Deus estavam no princípio. O Verbo e Deus, que são um só, que são indivisíveis, estavam desde o princípio, pois eles são eternos e sempre existiram em eterna comunhão um com o outro. O Verbo e o Deus eterno, poderoso, sempre existiram e estavam no princípio, que nós já falamos lá, no segundo zero, lá onde nada existia, eles já estavam juntos, pois Ele já
era. O Deus indivisível, o Deus que é um só, já existia desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que existe foi criado por meio do Verbo. Tudo que existe foi criado por meio do Verbo. Tudo passou pelas suas mãos. Tudo passou pelo seu poder. Tudo tem o toque do Verbo. Tudo tem o toque do Verbo. Tudo tem a sua marca, pois tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito pelo Verbo. Tudo foi feito pelo seu intermédio e para a sua glória e para o seu propósito, para o propósito do Verbo. Tudo veio dele. E sem o Verbo, nada do que foi feito existiria. Sem ele, as coisas não teriam sido criadas. Ele é o princípio de todas as coisas. Se ele não houvesse, se o Verbo não existisse, se o Verbo não houvesse, nada existiria. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Se o Verbo não houvesse, a gente não existiria, o mundo não existiria, pois tudo foi feito por meio dele. Se ele não existisse, nada existiria, porque sem ele, nada do que foi feito existiria. Tudo foi feito por meio dele. Ou seja, a matéria não existe do nada. A matéria não existe do nada. A matéria só existe a partir do Verbo que cria tudo a partir do nada. O Verbo, o Logos, criou o mundo inteiro a partir do nada. Ele criou. Através dele que tudo foi criado. Não foi um ser inferior que criou o mundo. Não foi um trabalho terceirizado em que o Verbo ou o Logos disse para um ser inferior, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Não, foi ele, foi por intermédio dele que todas as coisas foram criadas. Ele é quem fez todas as coisas e mais, é ele quem sustenta todas as coisas. Porque se sem ele nada do que foi feito existiria, também, sem ele, nada do que foi feito subsistiria. Nada. Se o Verbo for tirado, tudo vira nada. Tudo vira pó. Pois ele criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito existiria. E o apóstolo continua. A vida estava nele. Ele é o dono e o doador da vida. Ele deu a vida ao mundo. Ele deu vida aos animais terrestres. Ele deu vida às aves dos céus. Ele deu vida aos peixes do mar. E ele deu vida aos homens. Ele é o doador da vida. Sem ele não há vida. Sem o Verbo não existe vida. Existe apenas morte. Existe apenas morte. A vida espiritual dos nossos pais, Adão e Eva, provinha dele, provinha do Verbo, pois ele é o dono da vida. E ele doou a sua vida a nós, a mim e a você. E era a luz dos homens, o apóstolo continua. Ele, o Verbo, desde o princípio, é quem ilumina os homens. Os homens sem ele, sem o Verbo, são cegos. Não enxergam nada. Ele é a luz dos homens. Ele é quem faz os homens verem. Ele é quem faz eu e você enxergarmos todas as coisas. Ele é a luz para os pecadores, assim como o sol é luz para os nossos olhos. Ele brilha e ilumina os nossos pecados. Ele brilha e ilumina o caminho ao qual devemos seguir. É Ele que ilumina, Ele é a nossa luz, Ele é quem brilha e mostra a nossa condição e mostra para onde devemos seguir. Nós somos culpados por amarmos as trevas.
Eu e você somos culpados por amarmos as trevas, pois Ele é a luz, e Ele é como o sol da justiça que sempre brilha e sempre brilhará. Não há escuridão nele, não há dolo nele, não há trevas nele, nele só há luz. Os culpados por amarmos as trevas somos eu e você. Nós somos semelhantes ao homem que arranca os próprios olhos para não ver a luz, porque ama as trevas, porque quer ficar abraçado nas trevas e não quer ver a luz, quer fugir da luz. Nós queremos morrer abraçado às trevas. E essa culpa é minha e sua, pois Ele é a luz, o sol da justiça que brilha e sempre brilhará eternamente. Eternamente. Eu e você somos responsáveis apenas por abraçar as trevas. Isso é o que nós fazemos, nós amamos as trevas, mas Ele é a luz que brilha. A luz, porém, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece, presente. Ela resplandece, ela não resplandeceu ou há de resplandecer. Não, ela resplandece porque ela já resplandeceu e continua resplandecendo e para sempre irá resplandecer. Jamais se apagará, jamais se apagará. Agora, as trevas não prevaleceram. Está no passado, já foi. As trevas foram vencidas, está consumado, está consumado. As trevas foram vencidas, elas não prevaleceram contra a luz que resplandece. A luz do Verbo resplandece em nosso túmulo, em nosso coração podre, e vence as trevas, vence a escuridão. Por isso nós podemos ver, por isso nós podemos ter a esperança e a expectativa que no final, nos últimos dias, a luz terá a vitória derradeira sobre toda as trevas, pois a vitória já está anunciada e já está conquistada, pois a luz já superou as trevas e as trevas não puderam detê-la. No verso 6 ele diz, 6-9, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. A verdadeira luz que nós acabamos de falar, essa luz, o Verbo, que ilumina todo homem, estava vindo ao mundo, estava chegando ao mundo, e João viu essa luz. Ele não era luz, ele apenas testemunhou a luz, ele viu a luz, e ele proclamou a luz, ele pregou para a luz, ele apontou para a luz, a fim de que aqueles que ouvissem a sua pregação crescem na luz, crescem no Verbo. Ele testemunhou sobre a luz, ele era servo da luz, enviado pela luz para testemunhar, a fim de que aqueles que vissem a luz crescem e fossem salvos por ela. O verso 10 e 11 diz, o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. O Verbo estava no mundo, criado por ele. O Verbo veio ao mundo, feitura de suas mãos. O Verbo veio ao mundo, a sua obra-prima, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não soube quem ele é. O mundo não reconheceu o seu Criador. O mundo não reconheceu o seu
Criador. Ele veio para suas próprias criaturas, mas o seu próprio povo não o recebeu. O Verbo eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, veio ao mundo, mas foi desprezado. Foi desprezado. Mas, verso 12, mas, e louvado seja Deus pelo mas aqui, mas, a todos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, mas da vontade de Deus. Alguns, porém, o reconheceram. Alguns o viram andando pelo mundo. Alguns o viram neste mundo e falaram: Tu és o Verbo, Tu és a luz do mundo, eu te reconheço. Eu sei quem você é. Alguns o receberam, alguns o receberam. Alguns viram que ele era o Verbo, que estava no princípio com Deus, que era Deus e que criou todas as coisas, e que sem ele nada do que foi feito existiria. Alguns viram e falaram: Eu creio que tu és o Verbo. Eu creio. Alguns reconheceram, e a estes que reconheceram, o Verbo lhes deu o poder, o direito, a prerrogativa de serem filhos de Deus. Esses filhos, porém, não nasceram da vontade humana. Não nasceram porque escolheram nascer. Não nasceram porque escolheram reconhecer o Verbo. Não nasceram porque escolheram amar o Verbo. Não nasceram porque tiveram vontade de seguir o Verbo. Não, não. Porque a nossa vontade é só abraçar as trevas. A nossa vontade é só arrancar os nossos olhos para que não vejamos a luz. Não. Não nasceu da vontade humana. Não nasceu da intenção do coração do homem. Não. Mas veio da vontade de Deus. Não foi gerado por si mesmo, mas foi gerado pela vontade de Deus, pela vontade do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que estava no princípio com Deus, que era Deus, e que criou todas as coisas, e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pela vontade dEle, estes se tornaram filhos de Deus. Não pela vontade humana, não pelo desejo do homem, não. Pela vontade de Deus. Também não por uma linhagem humana, não por serem israelitas ou por não serem israelitas, mas por serem escolhidos de Deus, por serem um povo separado por Deus, tanto gentios quanto judeus, tanto israelitas quanto não israelitas, povo separado por Deus, pela vontade de Deus, não pela vontade humana, não por sangue humano, não por linhagem humana, mas pela vontade de Deus. O Verbo se revelou ao mundo inteiro. O mundo inteiro viu o Verbo. A luz resplandeceu sobre todos. Mas ele deu direito apenas a alguns, a saber, aqueles que reconheceram o Verbo, aqueles que reconheceram que ele estava andando no meio de nós. O verso 14 a 16 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim.
pois todos recebemos sua plenitude, graça sobre graça. Assim ele veio ao mundo criado por ele. Não veio cheio de resplendor, não veio cheio de brilho, não veio cheio de poder, manifestando toda a sua glória e todo o seu poder como Deus, não. Ele veio como uma de suas criaturas. Veio como homem, veio como carne, despiu-se de toda a sua beleza e resplendor divino. Veio em plenitude de homem. Foi gestado dentro de um útero de uma mulher. Nasceu como bebê, frágil, sensível, o Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Este Verbo nasceu como homem, como um bebê, que dependia da sua mãe para sobreviver, que dependia da sua mãe para ir de um lugar para o outro, que dependia da sua mãe para comer, que dependia da sua mãe para lhe limpar as fezes. O Verbo, que era Deus, despiu-se da sua glória e veio como homem, como uma de suas criaturas. Ele cresceu, ele sofreu, ele habitou entre nós, ele fez morada entre nós. Ele fez parte do mundo criado por ele. Ele fez parte da história escrita por ele. Porque ele determinou todas as coisas. Ele é o Verbo que determina todas as coisas. E ele fez parte das coisas que ele mesmo determinou. Mas nele resplandeceu graça. Graça. Nele vimos não uma glória em forma de brilho, ou em forma de furor, ou em forma de raios e relâmpagos, não. Vimos a glória como do unigênito do Pai. Vimos a glória que vem do Pai para o Filho. Pois quem vê o Filho, vê ao Pai. Quem vê o Verbo, vê a Deus. Vimos a glória no Filho. Por meio da sua humilhação, recebemos graça. Por meio do seu despir, nós recebemos novas vestes. Porque ele desceu, nós podemos subir. Porque ele desceu, nós podemos ver a Deus. Podemos ver a verdade e a graça de Deus. A verdade e a graça de Deus. Porque quando nós ouvimos o Verbo, a palavra, a verdade, a única verdade eterna, cheia de graça, quando nós ouvimos essa verdade, de todo o coração, nosso coração é regenerado. Nossos olhos que nós havíamos arrancado para não ver a luz, são regenerados. E nós podemos contemplar a luz e ver. E agora nós não somos mais inimigos da luz, mas nós amamos a luz, pois ouvimos a verdade e a graça de Deus. Ouvimos o Verbo e reconhecemos o Verbo. E clamamos: Tu és o Verbo eterno que estava com Deus no princípio, que era Deus. E eu sou apenas um pecador que amei as trevas. Ele foi e é, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Homem que suportou as aflições do mundo. Homem que não pecou. Homem que pode se compadecer de mim e de você, pois ele sofreu as mesmas aflições que eu e você sofremos, e muitas maiores e piores do que nós sofremos e padecemos.
Mas ao mesmo tempo Ele é Deus eterno e todo-poderoso. Deus que pode interceder ao Pai por nós, por mim e por você. A semelhança do tabernáculo, que na época de Israel era montado no meio das tribos, e Deus habitava em meio ao seu povo. Deus descia no tabernáculo e habitava no meio do seu povo. O Verbo habitou entre nós. A presença de Deus habitou entre nós. Isso o faz mediador perfeito. É isso que o faz mediador perfeito entre nós e Deus. Mediador que possui plena graça, plenitude de graça. É graça sobre graça, graça sobre graça. Quando sai a graça, entra a graça. Quando sai a graça, entra a graça. Graça sobre graça. É graça o suficiente para salvar a todos quanto o reconheceram. É graça o suficiente. Não falta graça. É plenitude de graça. Em Caná da Galileia, nas bodas de Caná da Galileia, havia abundância do melhor vinho. Não faltava vinho. Na mulher samaritana, foi criada uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Para a multidão faminta, havia pão e peixe o suficiente e ainda sobrava. Para a alma sedenta, Ele, o Verbo, prometeu que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E agora você já deve estar desconfiando, e eis que eu vos revelo quem é o Verbo. Quem é o Verbo? Verso 17 e verso 18 de João 1. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Verbo que estava com Deus no princípio, que está ao lado do Pai, foi quem revelou a Deus. O Verbo é Jesus Cristo de Nazaré. O Verbo nasceu da Virgem Maria. O Verbo nasceu em Belém, em uma estrebaria. Este é o Verbo que estava com Deus no princípio, que criou todas as coisas e que sem Ele nada do que existia existiu. Jesus Cristo é o Verbo que determina todas as coisas. Jesus Cristo é o Verbo que é a luz do mundo, que é pleno de graça e de verdade. Jesus Cristo é o Verbo. Por meio de Moisés, nós recebemos a lei. E por meio da lei, nós descobrimos o nosso pecado. Descobrimos que somos condenados. Descobrimos que amamos as trevas. Descobrimos que não conseguimos ir até a luz. Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo, é o cumprimento da lei. É a revelação de toda a lei. Ele não destruiu a lei, Ele não revogou a lei, Ele não desfez a lei, mas Ele cumpriu toda a lei. Ele é o cumprimento de toda a lei. Tudo que foi escrito é sobre Ele. Tudo que está escrito desde o princípio é sobre Ele, pois Ele sempre existiu. E é para o seu propósito e para a sua glória que tudo que foi feito se fez. Que é Ele que sustenta todas as coisas. Por meio de Jesus Cristo de Nazaré, nós recebemos graça e verdade. Por meio de Jesus Cristo nós somos salvos. Por meio de Cristo nós podemos nos achegar novamente a Deus. Não porque vemos a Deus, não por vontade humana, não porque queremos a Deus, mas porque Cristo nos revelou a Deus. Porque Cristo nos mostra
o Pai, porque o Filho nos leva ao Pai, porque o Verbo nos leva ao conhecimento de graça e de verdade para ver a Deus. E por fim, peço que você vá comigo até o capítulo 20 de João. João, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 30 e 31. João 20, 30 e 31. Diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que estão registrados neste livro. Estes sinais registrados neste livro, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, para crendo, tenhais vida em seu nome. Meu chamado nessa noite, então, é para que você creia no Verbo, para que você creia em Cristo. Deixe Ele curar a sua cegueira, deixe Ele restaurar a sua visão para que você veja a luz. Creia em Cristo, creia em Deus e seja salvo. Tenha vida, e não a sua vida, não essa da qual você respira para sobreviver todo dia, todo momento, mas a vida em nome de Cristo, vida em Cristo, a única vida verdadeira, a única vida que realmente vale, a única vida que importa. Nessa noite, se você está ouvindo Ele pela primeira vez, creia no Verbo, creia em Cristo. Não deixe de crer. Não deixe de crer. Ouça o Verbo nessa noite. Ouça Cristo falando aos seus ouvidos e ao seu coração. Quando o Verbo fala a nós, quando Cristo fala aos nossos ouvidos e produz fé em nosso coração, a luz de Cristo brilha em nosso interior. A luz de Cristo brilha no meu e no seu coração, produzindo fé para que possamos ver a Cristo. Para que possamos ver a Cristo. Para nós encerrarmos, uma aplicação prática para você que já conhece a Cristo. Assim como nós não conseguimos olhar diretamente para o sol, assim como nós olhamos para o sol e isso queima a nossa retina, nós não conseguimos definir o formato do sol, o tamanho do sol, nós não sabemos todas as características pormenores do sol. Assim, de forma semelhante, mas muito, muito, muito superior, nós não conseguimos sondar a Deus. Não conseguimos olhar para Deus e desenhar uma imagem de Deus. Nós não conseguimos conhecer a Deus em plenitude. Mas também de forma semelhante, assim como o sol ilumina todas as coisas para que possamos ver, enxergar e viver, da mesma forma Deus, Cristo, brilha para que possamos ver todas as coisas como verdadeiramente são. Ele brilha no meu e no seu interior para que possamos ver como realmente são. Não como sombras do que são, como muitas vezes o mundo diz que é, mas como elas verdadeiramente o são. O Verbo, Cristo, é aquilo que dá sentido, que dá direção para tudo. E é quem tem que dar direção e sentido para a minha e para a sua vida. Assim como nós não conseguimos montar uma frase sem um verbo que faça sentido. Assim como nós não conseguimos conversar sem usar verbos. Não é possível, não faz sentido, não tem como. Da mesma forma, eu e você não podemos viver sem Cristo nas nossas vidas, porque é uma vida que não faz sentido. Viver uma vida sem Cristo
É como ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma. Que proveito há nisso? Que proveito há nisso? Que possamos então render nossas vidas por completo e de fato a Cristo, deixando que Ele ilumine, assim como o sol, as nossas vidas, para que possamos ver as coisas como elas realmente são aos olhos de Cristo. E que possamos deixar o verbo conjugar as nossas vidas, viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Cristo veio ao mundo, é Natal. Cristo veio ao mundo, e que Ele possa habitar verdadeiramente em nossos corações. Que nós e nossas famílias possamos ter a Cristo como primazia das nossas vidas. Pais, antes de dar sustento financeiro para sua casa, antes de dar estudo regular para os seus filhos, antes de promover segurança para sua casa, mais importante do que tudo isso, é ensinar o seu filho na santa palavra que é verdade e graça. Porque sem a palavra, ele não vai enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Sem a palavra, ele pode ser um grande médico, ele pode ser um grande engenheiro, pode ser um grande jogador de futebol, qualquer coisa. Mas não será salvo. E não terá Cristo. Por isso, Pai, mais importante, antes de tudo, tudo o resto é importante também, mas o mais importante, antes de tudo, se preocupe em conhecer essa palavra. Se preocupe em estar pronto a responder para o seu filho no que você crê. E seja pronto para responder para o seu filho quando ele perguntar a você: pai, quem é o verbo? Quem é o verbo? E seja pronto. É sua tarefa. Não é tarefa da igreja. Sabe, infelizmente nos nossos dias tem muitas famílias que procuram igrejas. Eu vou naquela igreja porque ela tem um bom ministério infantil. Amém, é necessário. Mas eles falam isso querendo terceirizar o trabalho. Amados, nós temos 1 hora por semana aqui para ensinar o seu filho. Não é o suficiente, porque ele é totalmente depravado, por completo. Ele precisa de ensino todos os dias da palavra do Senhor. É sua responsabilidade, pai, é sua responsabilidade, mãe, ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, a conhecer o verbo, a conhecer a luz, a conhecer a graça e a verdade de Cristo. E a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como cristãos, vivermos toda a nossa vida de uma forma plena que agrada a Deus. Não só domingos, não só aqui. Vida cristã não se resume a vir ao culto. Vida cristã, vida com Deus, não se resume a ler a Bíblia antes de dormir, a orar antes de comer. Não! Vida cristã é enxergar o mundo com a luz que é o verbo, com enxergar o mundo através da palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer essa palavra, conhecer o verbo, conhecer essa verdade, para que possamos administrar as nossas empresas de uma forma que glorifique e honre ao nome do Senhor, para que possamos executar nosso trabalho de uma forma que honre e glorifique ao nome do Senhor, para que possamos atender os clientes de uma forma que honre e glorifique ao nome do Senhor, para que as pessoas possam ler o verbo perfeitamente conjugado na minha e na sua vida. Vida cristã é uma vida por completo, pois é uma vida que nós recebemos do doador e do dono de toda a vida. Não é nossa. Essa vida que nós temos não é nossa. Não é por vontade humana, não é pela minha e pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Nós devemos essa vida a Ele. Portanto,
tenhamos uma vida devotada totalmente a Ele. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu enviaste o Verbo ao mundo. Nós te louvamos porque Ele veio ao mundo, feitura de Suas mãos. Despiu-se de Sua glória, se humilhou, nasceu como homem. Regenerou os nossos corações, regenerou os nossos olhos para que nós pudéssemos ver a Sua luz e a Sua glória, e para que pudéssemos crer nele e sermos seus filhos. Obrigado, Pai. Temos uma dívida eterna com essa graça, temos uma dívida eterna. Portanto, ajude-nos a viver eternamente devotados a Ti, de todo o coração. Ajude-nos, Senhor, a vivermos de uma forma que glorifique a Cristo em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a nos mantermos fiéis a Ti, apesar de nós, apesar da nossa tendência pecaminosa. Ajude-nos, sê conosco em nossas vidas, nós te pedimos, Santo Espírito de Deus. Amém.